Quero saudar esta amada igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu e em breve voltará. Amém? É muito bom estar aqui com esta preciosa igreja, acompanhado a convite do irmão Edmilson, meu grande amigo, vizinho e primeiro vice-presidente. Marcos capítulo 1, irmãos. Quero pedir a você encarecidamente que abra as Sagradas Escrituras, texto que foi irresistível quando, a convite da presidência desta igreja, pela secretaria da irmã Meire, que carinhosamente facilitou toda nossa caminhada até aqui, nos fez esse convite de estar aqui nesta manhã. Pensei, orei, refleti, e foi irresistível não chegar a este texto. E antes da leitura do mesmo, quero fazer uma breve introdução, explicar a você, esse sermão, eu preguei há um mês atrás na Igreja Batista de Itauá. Estamos numa série de mensagens sobre o Evangelho de Marcos. Estamos todo domingo de manhã, quando não há alguma ocasião especial, utilizando essa ferramenta pedagógica, espiritual, das séries de mensagens. Estamos expondo, profundo era o seu pensamento. Há uma canção contemporânea que diz que tudo gira em torno de Jesus. E esta celebração, e esta palavra, precisa girar em torno da pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus começa pregando algo que precisa ser revisitado por mim e por você, não só hoje, mas algumas vezes. E me chama muito a atenção e me causa sincera preocupação ver que quando Jesus abre a boca para pregar, ele diz: arrependei-vos, arrependam-se, creiam no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Não te causa um impacto saber que pela primeira vez, quando Jesus abre a boca, a Bíblia está narrando em Marcos, o que você ouve primeiro de Jesus é: arrependei-vos, crede no Evangelho. E o pastor vai pregar uma mensagem evangelística? Não vou, até porque não uso dessa didática de sermão de manhã, não. Quero falar para mim e para você como esse sermão me desafiou, como esse sermão desafiou a nossa igreja. Jesus diz: arrependei-vos, arrependam-se. Em primeiro lugar, nesta manhã, eu quero trazer luz ao nosso coração a importância da doutrina do arrependimento. Essa expressão, que é dividida em duas expressões, onde nós podemos compreender como boa nova ou boa notícia, aquilo que os eruditos dizem dar meia volta. Metanoia virou uma expressão que deu origem a tantos ministérios. Mas eu gosto de Tim Keller quando ele é, ao mesmo tempo, ortodoxo, pensa fora da caixa. Quando ele diz que arrependimento genuíno, que está na expressão e na mente e na raiz da palavra grega, é afastar-se daquilo que Deus abomina e aproximar-se daquilo que Ele ama. É interessante ver que Jesus, quando começa a pregar em Marcos, ele não começa prometendo nada. Ele chama a mim, a você, aos ouvintes da época. E eu gosto de pensar nisso porque Pedro está pregando. Pedro está pregando e João Marcos tomando nota. É interessante que Pedro está usando as palavras de Cristo. Arrependimento genuíno é afastar-se do que ele abomina e voltar-se para aquilo que ele ama. Gosto de um autor que diz que a vida cristã começa com arrependimento e termina com arrependimento. Quando você não souber o que orar, você diga: arrepender, eu me arrependo, Senhor. Num cenário evangélico brasileiro, onde não se fala mais contra o pecado, talvez não se necessite mais de ensinar sobre o arrependimento. Me causou profunda irritação, se é que existe, santa irritação,
quando, por ocasião da Páscoa, nesse ano, uma grande líder política desse país vem às mídias sociais dizer que Jesus não morreu pelos nossos pecados. Que Jesus morreu como apenas por uma questão política e perseguição religiosa. Houve? Claro que houve. Mas ela que só lê certa parte, a partir de um outro pensador, esqueceu quando a Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, que foi morto e sepultado segundo as Escrituras. O pior sofrimento do ser humano não é a sua dor de alma. O pior sofrimento do ser humano não é a sua dor matrimonial. O pior sofrimento do ser humano é estar afastado de Deus em pecado. Não te causa estranheza, meu irmão, e preocupação saber que Jesus, quando começa a pregar, traz ao seu sermão, a sua homilia, a sua homilética, ao seu esboço, melhor dizendo, em primeiro lugar, chamar a mim e a você ao arrependimento. John Piper diz que no seu livro Irmãos, Não Somos Profissionais, que antes de pregarmos o Evangelho aos pecadores, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque como pecador, pregamos aos pecadores. Num país onde tentam ensinar que não há mais pecado, não há mais do que se arrepender. Porque estão banalizando a palavra de Deus, estão tentando influenciar nossa juventude, nossas crianças, a uma próxima geração que virá achando que aquilo que é errado para você, pastor, eu te respeito, mas para mim não, isso é pecado para o senhor, mas para mim não é pecado. Não, isso não é pecado para mim e nem para você. Quem diz que é pecado é a palavra. Jesus diz: arrependei-vos. Que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor ilumine o seu coração e a mim, para que a gente tome uma decisão. Quais são os nossos pecados? Pecados que nós precisamos nos afastar. Uma teologia que tirou a pregação do pecado contra o pecado, a doutrina do arrependimento sumiu dos púlpitos, talvez com a ideia de se tornar mais palatável, mais bonitinho. Jesus não negocia o seu evangelho. Não há um evangelho para os idosos, não há um evangelho para a juventude, não há um evangelho para as crianças, não há evangelho para os juniores, não há evangelho para os homens, não existe um evangelho para as mulheres, só existe um evangelho, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que chama todos os homens ao arrependimento. Isso me chama nesta manhã, talvez, a repensar aonde eu estou, o que estou fazendo, com quem estou andando, porque arrependimento genuíno não é simplesmente dobrar o joelho e pedir perdão. Cito de novo Tim Keller, é se afastar daquilo que Deus abomina e se aproximar daquilo que Ele ama. Em segundo lugar, o Evangelho de Cristo é pregado com uma contextualização que, se a gente não examinar com profundidade, isso nos passa. Jesus diz que nós deveríamos nos arrepender e crer no Evangelho. Poderíamos pensar só nesse verbo, falar sobre fé, mas isso não vem para esse momento. Quero pensar no Evangelho. Nós somos uma igreja que tem uma fé evangélica. Nós precisamos, como igreja no Brasil, cada vez mais nos tornarmos uma igreja neotestamentária, uma igreja baseada, formada, em que a sua prática ela seja toda no Novo Testamento, toda ela. Por isso que nossas igrejas, gostaria de dizer que todas as igrejas batistas, mas infelizmente já não são mais assim. Nós não temos aqui espaço para aquilo que nós gostamos de contar, de ensinar, que é a palavra de Deus. Mas nós estamos na época do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Crer no Evangelho. Sabe, irmãos, a palavra boas novas, combinação de ângelos e diz boas novas, boas notícias.
Quando a leitura do texto bíblico foi lá em Isaías ou em Mateus, citando sobre o nascimento de Jesus Cristo, eu tomei um susto. Eu não mandei esse esboço para ninguém. E é bem sobre essa ideia que nós precisamos meditar nessa manhã, de que Marcos está nos chamando a um evangelho, a uma vida piedosa, em que a minha oração principal, manhã, tarde e noite, seja: me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Para que esse arrependimento gere em nós uma fé no evangelho genuíno e simples, de sentar à mesa com Jesus e com os irmãos, e proclamarmos e edificarmos uns aos outros, e olharmos para os necessitados, para aqueles que estão sem Cristo, e fazer a diferença, porém de uma maneira muito extraordinária. Se passarmos, como dizem alguns, batido por esse texto, podemos observar, talvez não observaríamos aquilo que Tim Keller observou com muita propriedade. Eu quero dividir com você. Pedro, pregando, usa uma expressão que ele ouve dos anjos, por fé, né? Quando o anjo avisa a Maria que na cidade de Davi, ele traz essa boa nova, essa boa notícia, o evangelho. Essa nova não é qualquer nova. Essa expressão evangelho, ela não estava sendo utilizada quando Marcos está sendo escrito e tinha um conteúdo religioso. Preste atenção nisso. Eu amo isso aqui, irmãos. Como isso me encheu de gás, me encheu de fé, de continuar num propósito que tenho, de ser ministro do evangelho, pastor, crente, pai, batista, hoje segundo vice-presidente da convenção, marido da Aline. Ontem fizemos 17 anos de casado. Louvado seja Deus. De casado não, de namoro. Essa semana fazemos 15 anos de casado. Como, irmãos? Contextualizado com esse tempo. Eu digo isso para você porque a gente, quando olha a Bíblia pela Bíblia, ela já nos edifica. A leitura popular da Bíblia é tremendo. Eu não preciso ir para um seminário, ler grego, hebraico, aramaico, para poder entender isso. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Quando você dobra o joelho e fala com o Senhor, Ele te ouve. A Bíblia é a palavra de Deus, é o dunamis do Senhor, é essa fonte de vida que nos motiva e que nos tira às vezes da acomodação. Gosto de Neu Barreto quando ele diz que a Bíblia, ela nos coloca em movimento quando estamos acomodados, mas ela também nos acomoda quando estamos muito entristecidos, estamos muito assoberbados. Ela nos consola quando precisamos de conforto e nos bota para trabalhar quando estamos muito consolados. A Bíblia por si só, eu sou cria da Igreja Batista do Rocha, batizado pelo pastor Sebastião, fui batizado pelo pastor José dos Reis Pereira. Ele tinha um diácono, o irmão Zacarias, que foi o primeiro vice-moderador da igreja há muitos anos, década de 80 para 90, e às vezes o irmão Zacarias, já muito idoso, quarta-feira, lia o texto, quando o pastor José dos Reis Pereira não podia estar, a Bíblia diz por si só, vamos orar, e a gente ia embora. É quase que isso, mas quando a gente consegue algumas informações, isso enriquece a minha vida, enriquece a sua vida. Quando o apóstolo Pedro, irmãos, está usando essa palavra, quando o anjo usa essa palavra, dizendo que havia chegado o evangelho, que uma boa nova tinha chegado. Essa não é uma expressão como temos hoje. Evangelho hoje, para nós, é uma expressão religiosa. Ela tem uma expressão que não é religiosa nesse tempo. E eu quero citar alguns exemplos para isso. Porque a expressão para aquele tempo significa coisa nova. Olha só que coisa interessante. Notícia capaz de fazer história. De mudar a vida, não de uma mensagem de WhatsApp, não aquela informação corriqueira, não aquela boa notícia, por exemplo, o Flamengo ganhou ontem de novo. Celeuma na Assembleia. E eu quero mostrar isso para você, porque
eu acho que isso traz uma mudança de paradigma para mim e para você. Se você for e gostar de história e pesquisar, você vai encontrar o começo do Evangelho de César Augustus. Ela conta essa história, conta a história do nascimento e do coração do imperador romano. Existe o Evangelho de César Augustus. Ou seja, a boa notícia que chegou a partir do imperador romano, que poderia mudar a nossa história. Um outro exemplo, quando a Grécia foi invadida e os gregos ganharam as batalhas em Maratona e Salamina, eles enviaram seus arautos evangelistas e voltaram dizendo: lutamos por vocês, ganhamos a batalha e agora vocês não são mais escravos. Quem eram esses? Os evangelistas. O Evangelho, uma boa notícia capaz de transformar uma vida. Você sabe muito bem que o Evangelho de Deus é o poder para a mudança de todo aquele que nele crê, amém? Lemos isso aqui, mas me é intrigante sair um pouquinho do trivial e ver como o nosso Deus é inteligente de usar uma expressão para comunicar o seu amor, que embora não fosse religiosa, que não estivesse dentro da cultura judaica, mas com uma preocupação muito grande de se fazer entendido e de se comunicar ao tempo em que ela está sendo empregada. Eu fiquei impactado com isso e disse para a igreja de Itauá: será que nós somos uma igreja contextualizada? Será que nós temos a mesma preocupação de Deus? Quando manda o anjo dizer para Maria, quando ela disse o Evangelho, espera aí, então que notícia boa é essa? Essa expressão usada para anunciar o imperador romano, talvez hoje cairia na crítica de muitos que se julgam os detentores da lei e do conhecimento, escribas e fariseus. Que absurdo usar uma expressão vulgar, mundana. Deus quer se fazer conhecido. A palavra não muda. A palavra é fiel, inerrante, inspirada. Mas esta igreja tem uma missão de fazer com que o Evangelho, a Igreja Batista de Itauá, tenha uma missão de fazer com que esse Evangelho chegue de forma clara e entendível ao povo, não do passado, mas do século XIX, do ano de 2019. Tanta gente querendo voltar do passado, pena que não voltam para o século I, quando deveria ser o nosso retorno. Eu desafiei a mim mesmo, em saber se o ministério em que levo adiante uma igreja, a minha célula, aos supervisores que eu trabalho, se é um evangelho que está mais preocupado em fazer referência àquilo que eu fui, ou se eu estou mais preocupado em que as crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos. Ontem eu levava para o hospital, sexta-feira acompanhei irmão Luiz Soares, olhe por ele, um diácono antigo, toca gaita. Sua esposa, a irmã Julinha, uma grande cooperadora, está muito mal no hospital. Está com tráqueo. E eu estava naquele carro da ilha até o hospital acompanhando ele. Sabe, irmãos, que sabedoria. Que sabedoria. Quando comecei a perceber que ele já usava o verbo no passado para falar da sua esposa, eu entendi que era hora de falar sobre a morte. Eu falei: irmão Luiz, nós estaremos aqui para lhe ajudar. Quando ele disse, porque Júlia era, porque Júlia foi, eu falei, eu acho que Deus está trabalhando no coração dele, preparando ele. E ali eu fui ouvindo, e ele dizendo assim para mim, porque pastor, eu tomei um susto, que quando eu entrei no Facebook, eu vi assim, luto. Eu falei, o senhor entrou aonde, irmão Luiz? O senhor com 91 anos está no Facebook, e eu com 39 estou fora. Saí do Instagram e do Facebook, fizemos uma campanha lá com a igreja,
de consagração. Fiquei só com o WhatsApp, saí do WhatsApp na época. E voltei só para o WhatsApp e deixei o Facebook, o Instagram para lá. Uma bênção na minha vida. Essa geração, às vezes tão esquecida, nos dias atuais, precisa de ser comunicado ao Evangelho. No plenário desta assembleia aqui, eu dei uma palavra neste sentido. Os idosos desse tempo são diferentes dos idosos do tempo que talvez nós tenhamos como áureo. Não voltam mais. A preocupação de Deus em ser contextualizado, em usar uma expressão em que o povo judeu pôde compreender, é de uma sabedoria que deveria ensinar a mim e a você. Coisas que nós fazemos até hoje e faremos até o dia final. Mas não dá para ganhar as pessoas do século 21 com as ferramentas do século 16. Somos uma igreja que está preocupada com esta geração. E quando eu digo esta geração, é de todas as idades. Os estudiosos dizem que há pouco tempo atrás se migrava uma geração de 50 e 50 anos. Hoje dá de 10 em 10 anos. Nós temos 10 anos para ganhar essa geração. Com que evangelho? O evangelho de Jesus Cristo. Limpo, puro, o do arrependimento de pecados. Da santidade, de uma cruz que precisa ser carregada, mas que seja identificada com esse tempo. Porque esta é a vontade de Deus. Em último lugar, na mente de Jesus há uma preocupação de se iniciar pregando sobre o arrependimento e sobre o Evangelho. Crede no Evangelho, não é crede em qualquer coisa. Mas ele diz, arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus está próximo. Irmãos, falar do reino de Deus é algo que deveria permear nossa vida. Nossa igreja está num tempo de escola bíblica dominical diferente este ano. Lá nós temos os módulos, e os alunos escolhem o que vão estudar e seguem, mas esse ano o grupo de gestão está trabalhando por um novo currículo para 5 anos. E o primeiro semestre nós estudamos sobre mordomia, igreja toda, dos juniores aos adultos, nas suas classes. E no segundo semestre nós vamos estudar, fiz questão de frear a igreja e dizer, vamos estudar sobre o reino de Deus. Por quê? Porque foi a mensagem que Jesus veio trazer. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou, arrependei-vos e crede no Evangelho porque o reino de Deus está próximo. Pastor Álvaro Dias, meu professor de análise do Velho Testamento, disse que o reino de Deus está próximo. Quando Jesus disse que o reino de Deus está próximo, ele está tão próximo, mas está tão próximo que ele está doido para entrar em você. E nós vamos dedicar um semestre para estudar sobre a teologia, a doutrina do reino de Deus. Por quê? Ah, pastor, mas eu tenho 15 anos. Eu vou estudar sobre o reino de Deus? Vai. Por quê? Porque é saúde para você. Porque é bênção para a tua vida. Pastor, mas eu tenho 45 anos de evangelho, eu vou estudar sobre o reino de Deus. É porque foi o que Jesus veio ensinar. Foi o que Jesus disse que nós deveríamos nos preocupar. E eu fico encantado com essa expressão. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo que vamos implantar o reino de Deus como igreja. Eu falei, não, vamos não. Porque quem vai implantar o reino de Deus é o rei do reino. Não é uma denominação, não é uma visão, não é um pastor, não é alguém muito bom no púlpito. Quem vai implantar o reino de Deus na sua totalidade é o rei do reino, louvado seja Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos de uma igreja que abrace os projetos, os paradigmas, o entendimento, os valores e o amor do reino de Deus. Sou batista, irmãos, por convicção. Hoje atuante na denominação, não tenho dúvida dos meus valores doutrinários, mas antes de ser batista, eu sou do reino de Deus. Antes de ser evangélico protestante, eu faço parte do reino de Deus.
Não faz sentido fazer parte de uma denominação, de um segmento evangélico ou de um gueto cristão, se antes eu não entendo a mensagem, a doutrina, os valores do reino de Deus. Pastor, isso é muito complexo para mim. Não é. A boa nova que Jesus está trazendo é que esse Jesus, Rei verdadeiro, Senhor dos senhores, irmãos, Ele não é Senhor dos pecadores nem dos salvos. Vi um pregador que tenho minhas diferenças doutrinárias com ele, mas eu amei quando ele disse que Jesus não é Senhor dos salvos, que Jesus não é Senhor dos santos, Jesus é Senhor dos senhores. O inferno só trabalha porque o Senhor permite. Primeira pergunta como seminarista foi, uma segunda-feira pela manhã, pastor Álvaro Trindade, o Velho Testamento, expondo Samuel. Falei, professor, o que é isso? Um espírito mau da parte do Senhor tomava Saul. Quem já teve dúvida sobre esse texto? Graças a Deus. E ele, na sua simplicidade, disse, porque como seminarista, é primeiro dia de aula, né? Cheio de... Os pastores acham que sabem tudo, os seminaristas têm certeza. Desculpa aí os seminaristas. Mas eu perguntei a ele, ele disse, Maurício, seu nome? Eu falei, Deus é Senhor até no inferno, porque Ele é o Senhor dos senhores. E há certo tipo de trabalho que só um demônio para fazer. Então, você aí, atormenta Saul. Eu não sei que teologia no Brasil deram tanta ênfase a Satanás. Parece que nós estamos perdendo a batalha. Há pessoas que acham que nós estamos acuados e enfraquecidos. Parece que o diabo está ganhando. Parece que ele está vencendo. Não está. E não vai vencer. Porque nós não estamos num exército de alguém que é derrotado ou pode passar pela preocupação de uma derrota. Ele é vencedor. Ele é o Senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Rei do reino de Deus. Ele é o Rei. O reino de Deus chegou, mas pastor, ainda não é tudo. A gente, quando estuda sobre o reino de Deus, a gente consegue dedicar a nossa vida sobre aquilo que a teologia chamou do já é ou ainda não. Meu joelho está doendo, irmãos. Fiz aqui, agora o já é. Por isso que eu fiquei mais sentado ali. E falei com o irmão Ricardo. Quando nós olhamos para o reino de Deus, eu tenho dúvida, pastor, não precisa. Olhe para Cristo e você vê. Porque Jesus, Ele é o Senhor dos senhores. Mas ainda não. De tudo. É o Senhor de tudo e de todos. Gosto dessa expressão. Mas ainda não na sua completude. O reino de Deus está em Jesus. O reino de Deus é Jesus. Por exemplo, Jesus tem a pré-existência. Se você ler o Evangelho de João, no prólogo você vai ver que Ele é antes de todas as coisas. O reino de Deus existe antes da fundação dos mundos. Se o reino de Deus é eterno, Jesus é eterno. Nós não somos eternos, irmãos. Nós recebemos a eternidade. Eterno é aquele que não tem início e nem fim. É o alfa e o ômega. Ele é tudo que pode existir. Nós temos a eternidade porque o eterno trouxe a vida eterna para nós. Louvado seja Deus. Jesus é pré-existente. Mas Jesus é contínuo por ser eterno. Ele não termina, o reino de Deus não tem fim. Por isso que essa ideia de que nós estamos acuados e que o diabo está ganhando aqui, e o diabo está vencendo ali, porque olha isso, irmãos, que o diabo está fazendo. Nós precisamos ter pressa, porque Deus tem pressa, irmão. Deus não tem pressa. Quem tem pressa sou eu e você, que não conseguimos aguardar e fugir da nossa ansiedade, porque Deus não está preso no tempo para ter pressa. Calma o nosso coração. Deus não tem pressa, irmãos. Deus não tem pressa porque o tempo não foge ao controle dele, porque Ele é o Rei do reino. Quem tem pressa sou eu e você. Somos nós. Que não conseguimos descansar.
no colo desse rei que é soberano, que está no controle da sua vida, que sabe o que vai no seu coração hoje, o que você necessita amanhã. Ele é o rei do reino. Jesus está próximo, o reino está próximo, por quê? O reino de Deus não tem a ver com comida, não importa se você come caviar ou uma pizza baratinha. Não importa se você mora numa mansão, num palacete ou numa casa tão simples. Porque a Bíblia diz em Romanos, o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus é de paz e justiça e alegria no Espírito Santo. Quando Jesus realmente chega e ele governa e ele assume. Lembro de uma senhora no Morro do Macaco, iniciamos um trabalho missionário, existe até hoje. Quando eu cheguei naquele lugar onde parecia faltar tudo, me dei de cara com uma pilastra no meio da casa, e lá estava: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Isso é teologia da prosperidade. Ela sabia que o rei do reino estava ali, e onde Deus está, não falta nada. Se você quer saber se Deus para você é o teu Senhor, é o teu ídolo, faça uma pergunta a si mesmo quando você estiver diante dele. Imagina se o Senhor te chama para uma oportunidade ímpar, e como no gênio da lâmpada te pergunte: Samuel, o que queres que eu te faça? Maurício, o que falta para você? Pede. Se eu pedir, ele é meu ídolo. Porque na presença de Deus não pode haver falta de nada. Senhor, o que pedir? Se tenho tudo para viver, o Senhor está aqui. Louvado seja Deus. Isso só alcança quem está vivendo no paradigma do reino. A igreja do Senhor precisa viver o reino. Nós precisamos ensinar o reino de Deus às crianças, aos adolescentes, aos juniores, aprender com os idosos. O que é viver o reino de Deus? Ou seja, a melhor compreensão do reino de Deus está na compreensão de quem é Jesus. Arrependei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus chegou. Quem tem reinado sobre a sua vida, define em que reino você está. Quem é que está reinando sobre a sua vida? Será que quem reina na sua vida é a sua ansiedade? Será que quem reina sobre a sua vida são os seus problemas, os seus filhos? Quem tem reinado sobre a sua vida? Será que há algo nesta manhã que você... Não é que você precisa melhorar, a gente gosta disso, né? Qual a área que eu preciso melhorar? Não é a área que você precisa melhorar, é o pecado que nós precisamos nos arrepender. A irmã aqui que falava sobre alguma coisa da igreja, dizia, nós precisamos, acho que da sucessão, nós precisamos da santidade deste momento. É verdade, em todas as áreas da nossa vida. E nos arrepender não é só chorar, não é só, é também. Porque a gente gosta muito, irmãos, de ir às lágrimas pedindo a Deus, Senhor, cura, 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 e chora, chora quando volta. Mas a gente não chora mais lendo Isaías capítulo 53. A gente não chora mais. Aqui choram, mas lá em Tauá não. Lá na ilha é difícil. A gente não e olha que eu estou falando na presença do meu primeiro vice aqui. A gente não... Esse avivamento que foi falado aqui é isso. Qual é o avivamento? O avivamento de voltar à prática do primeiro amor. De arrepender do pecado. De perceber o que cometeu algo que está mais próximo do que Deus abomina. E com isso você ficou longe do que Ele ama. Na mesma hora eu digo, eu me arrependo, Senhor. Sabe aquela música antiga? Quero voltar
ao início de tudo, encontrar-me contigo. Valores, eu quero. Cante mesmo. Vou regressar ao caminho. A oração desta manhã. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Se você quer, fique de pé, isso, fique de pé. Eu quero voltar. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar a Deus. Vamos cantar todos juntos desde o início. Quero voltar. Encontrar-me contigo, Senhor. Entregue-se a Deus, deixa Deus falar o seu coração. Quero rever. Não deixa ser mais um culto, não. Mais uma liturgia. Ele está aqui. Eu quero reconstruir. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Só as mulheres. Me arrependo, Senhor. Me arrependo. Todos juntos. Os homens, a igreja. Eu quero, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Nós vamos cantar mais uma vez. E se for possível, se você percebeu que há alguma área da sua vida, esta mensagem tocou você, seja com relação ao arrependimento, seja com relação ao evangelho, seja com relação ao reino de Deus, e você quer dizer assim: ah, pastor, eu quero isso de novo na minha vida, ou então quero começar isso hoje. Eu não quero mais religião, essa religiosidade, não, eu quero esse tempo novo sobre a minha vida. Como eu acredito no domingo, esse dia aqui muda a nossa história. Um domingo muda a nossa vida. Uma decisão, uma mão levantada, uma caminhada aqui à frente. E eu sei do que eu estou falando aqui dentro. O porquê. Muda. Se Deus falou com você, há alguma área dessa, Senhor, me ajuda. Eu queria ter a honra, o privilégio de poder orar por você. Se você puder descer da galeria, ou vir aqui embaixo, aqui à frente, eu gostaria, enquanto cantamos essa segunda vez, quero chamar você, eu queria ministrar sobre a sua vida, eu quero orar por você. Nós precisamos de oração. Vamos cantar? Se você desejar, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar, deixa Deus trabalhar no seu coração. Louvado seja Deus, pode vir, vamos cantar? Quero voltar. Isso, vem aqui. Louvado seja Deus. Sai do seu lugar. Se você desejar isso, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Vem aqui pertinho. Lá na galeria. Vem aqui. Isso, fica aqui junto com essa irmã. Sai do seu lugar. Vamos colocar-se diante do Senhor. Isso, aqui é minha direita. Vem aqui, glória a Deus. Esse casal. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Lá na galeria, aqui
embaixo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos dar as mãos. Você pode dar as mãos à pessoa que está ao seu lado. Dá as mãos aí em cima. Quero voltar. Vamos cantar. Dá as mãos. Amor, ao Segura a mão do seu irmão aí do lado. amor. Vamos dar as mãos. Eu quero Mais uma vez. Eu quero voltar de mãos dadas. Mais uma vez. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pai querido, nós precisamos. Obrigado por esses irmãos que aqui à frente, irmãs, tomam uma decisão que só eles e o Senhor sabem. E cremos que será inaugurado um tempo novo na vida deles, em nome de Jesus. Aqueles que precisaram estar aqui, precisavam ter vindo à frente, mas não vieram. Que a graça deste altar aqui recaia sobre a vida deles também. E que seja um tempo novo. Nós possamos viver, Pai, um tempo maravilhoso de bênçãos do Teu reino, aonde a gente busque o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Dá-nos a capacidade e a maturidade espiritual diária de entender quando nós estamos mais próximos do que o Senhor abomina, nos arrependermos imediatamente para estarmos mais próximos do que o Senhor ama. Abençoe esta igreja, a liderança desta igreja, os pastores nesta igreja, e que tudo que aconteça, como sempre foi na história desta igreja, redunde no avanço, no crescimento do evangelho do arrependimento, que é o reino de Deus. Nós te entronizamos neste lugar e nós aguardamos o retorno do Rei do Reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço no seu irmão, diga: viva o reino de Deus.